Capítulo 75. O desespero. Escapei ao agregado. Escapei a minha mãe não indo ao quarto dela, mas não escapei a mim mesmo. Corri ao meu quarto e entrei atrás de mim. Eu falava-me, eu perseguia-me, eu atirava-me à cama e rolava comigo, e chorava, e abafava os soluços com a ponta do lençol. Jurei não ir ver Capitu naquela tarde, nem nunca mais, e fazer-me padre de uma vez. Via-me já ordenado diante dela, que choraria de arrependimento e me pediria perdão, mas eu, frio e sereno, não teria mais que desprezo, muito desprezo. Voltava-lhe as costas, chamava-lhe perversa. 2 vezes dei por mim mordendo os dentes, como se a tivesse entre eles. Da cama ouvi a voz dela que viera passar o resto da tarde com minha mãe. E naturalmente comigo, como das outras vezes, mas por maior que fosse o abalo que me deu, não me fez sair do quarto. Capitu ria alto, falava alto como se me avisasse. Eu continuava surdo, a sós comigo e o meu desprezo. A vontade que me dava era cravar-lhe as unhas no pescoço, enterrá-las bem, até ver-lhe sair a vida com o sangue. Capítulo 76. Explicação. Ao fim de algum tempo estava sossegado, mas abatido. Como me achasse estirado na cama, com os olhos no teto, lembrou-me a recomendação que minha mãe fazia de me não deitar depois do jantar para evitar alguma congestão. Ergui-me de golpe, mas não saí do quarto. Capitu ria agora menos e falava mais baixo. Estaria aflita com a minha reclusão, mas nem por isso me abalou. Não ceei e dormi mal. Na manhã seguinte não estava melhor, estava diferente. A minha dor agora complicava-se do receio de haver ido além do que convinha, deixando de examinar o negócio. Posto que a cabeça me doesse um pouco, simulei maior incômodo, com o fim de não ir ao seminário e falar a Capitu. Podia estar zangada comigo, podia não querer-me agora, e preferi o cavaleiro. Quis resolver tudo, ouvi-la e julgá-la. Podia ser que tivesse defesa e explicação. Tinha ambas as coisas. Quando soube a causa da minha reclusão na véspera, disse-me que era grande injúria que lhe fazia. Não podia crer que depois da nossa troca de juramentos, tão leviana julgasse que pudesse crer. E aqui romperam-lhe lágrimas e fez um gesto de separação. Mas eu acudi de pronto. Peguei-lhe das mãos e beijei-as com tanta alma e calor que as senti estremecer. Enxugou os olhos com os dedos. Eu os beijei de novo, por eles e pelas lágrimas. Depois suspirou. Depois abanou a cabeça. Confessou-me que não conhecia o rapaz, senão como os outros que ali passavam as tardes a cavalo ou a pé. Se olhara para ele, era prova exatamente de não haver nada entre ambos. Se houvesse, era natural dissimular. E que poderia haver se ele vai casar? Concluiu. Vai casar? Ia casar. Disse-me com quem? Com uma moça da Rua dos Barbonos. Esta razão quadrou-me mais que tudo, e ela o sentiu no meu gesto. Nem por isso deixou de dizer que, para evitar nova equivocação, deixaria de ir mais à janela. Não, eu não lhe peço isto, Capitu. Consentiu em retirar a promessa, mas fez outra, e foi que a primeira suspeita da minha parte, tudo estaria resolvido entre nós. Aceitei a ameaça e jurei que nunca haveria de cumprir. Era a primeira suspeita e a última. Capítulo 77. Prazer das dores velhas. Contando aquela crise do meu amor adolescente, sinto uma coisa que não sei se explico bem. É que as dores daquela quadra, a tal ponto se espiritualizaram com o tempo, que chegam a diluir-se no prazer. Não é claro isto, mas nem tudo é claro na vida ou nos livros. A verdade é que sinto um gosto particular em referir tal aborrecimento, quando é certo que ele me lembra outros que não quisera lembrar por nada. Capítulo 78. Segredo por segredo. De resto, naquele mesmo tempo, senti tal ou qual necessidade de contar a alguém o que se passava entre mim e Capitu. Não referi tudo, mas só uma parte, e foi Escobar que a recebeu. Quando voltei ao seminário na quarta-feira, achei-o inquieto. Disse-me que era sua intenção ir ver-me, se eu me demorasse mais um dia em casa. Perguntava-me com interesse o que é que tivera, e se estava bom de todo. Estou. Ouvia espetando-me os olhos.
3 dias depois, disse que me estava achando muito distraído, que era bom disfarçar o mais que pudesse. Ele, à sua frente, tinha razões para andar distraído também, mas buscava ficar atento. Então parece-lhe? Sim, você às vezes está que não ouve nada, olhando para ontem. Disfarce, Santiago. Mas eu tenho motivos. Eu creio, ninguém se distrai à toa. Escobar! Hesitei e ele esperou. Que é? Escobar, você é meu amigo. Eu sou seu amigo também. Aqui no seminário você é a pessoa que mais me tem entrado no coração. E lá fora, a não ser a gente da família, não tenho propriamente um amigo. E se eu disser a mesma coisa? Retorquiu ele sorrindo. Perde a graça. Parece que estou repetindo, mas a verdade é que não tenho aqui relações com ninguém. Você é o primeiro, e creio que já notaram, mas eu não me importo com isso. Comovido, senti que a voz se me precipitava da garganta. Escobar, você é capaz de guardar um segredo? Se você pergunta, é porque duvida, e nesse caso... Desculpe, é só um modo de falar. Eu sei que é moço sério e faço de conta que me confessa um padre. Se precisa de absolvição, está absolvido. Escobar, eu não posso ser padre. Estou aqui porque os meus acreditam e esperam, mas eu não posso ser padre. Nem eu, Santiago. Nem você? Segredo por segredo. Também eu tenho o propósito de não acabar o curso. Meu desejo é o comércio, mas não diga nada, absolutamente nada. Fica só entre nós. E não é que eu não seja religioso. Eu sou religioso, mas o comércio é a minha paixão. Só isso? Ora, e que mais há de ser? Dei 2 voltas e sussurrei a primeira palavra da confidência, tão escassa e surda que não ouvia eu mesmo. Sei, porém, que disse. Uma pessoa, com reticência. Uma pessoa? Não foi preciso mais para que ele entendesse. Uma pessoa devia ser uma moça. Nem cuides que pasmou de me ver enamorado. Achou até natural e espetou-me outra vez os olhos. Então contei-lhe por alto o que podia, mas demoradamente, para ter o gosto de repisar o assunto. Escobar escutava com interesse. No fim da nossa conversação, declarou-me que era segredo enterrado em cemitério. Deu-me de conselho que não me fizesse padre. Não podia levar para a igreja um coração que não era do céu, mas da terra. Seria um mau padre. Nem seria padre. Ao contrário, Deus protegia os sinceros. Uma vez que eu só podia servi-lo no mundo, aí me cumpria ficar. Não calculas o prazer que me deu a confidência que lhe fiz. Era como uma felicidade a mais. Aquele coração moço que me ouvia e me dava razão, trazia a este mundo um aspecto extraordinário. Era um grande e belo mundo. A vida uma carreira excelente e eu, nem mais nem menos, um mimoso do céu. Eis a minha sensação. Nota que eu não lhe disse tudo, nem o melhor. Não me lhe referi ao capítulo do penteado, por exemplo, nem outros assim, mas o contado era muito. Que voltamos ao assunto não é preciso dizê-lo. Voltamos e muitas vezes eu louvava as qualidades morais de Capitu, matéria adequada à admiração de um seminarista, a simpleza, a modéstia, o amor do trabalho e os costumes religiosos. Não lhe tocava nas graças físicas, nem ele me perguntava por elas. Apenas insinuei, e a conveniência de a conhecer de vista. Agora não é possível, disse-lhe na primeira semana ao voltar de casa. Capitu vai passar uns dias com uma amiga da Rua dos Inválidos. Quando ela vier, você irá lá. Mas pode ir lá antes. Pode ir sempre. Por que não foi ontem jantar comigo? Mas você não me convidou. Pois precisa convidar? Lá em casa todos ficaram gostando muito de você. Também eu fiquei gostando de todos. Mas se é possível fazer distinção, confesso-lhe que sua mãe é uma senhora adorável. Eu sei, e não é verdade? Retorqui, cheio de alvoroço.